Pergunte ao doutor. Oferecimento: Laboratório Búrigo. Pode confiar. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Muito bem, houve época em que praticar esportes era coisa de crianças e adolescentes. Até bem pouco tempo, homens e mulheres abandonavam as atividades esportivas quando se casavam. Pessoas mais velhas, então, nem pensar. Os médicos recomendavam que evitassem esforços físicos e fizessem repouso. Esse paradigma da medicina mudou radicalmente nos últimos anos. Descobriu-se que a atividade física faz bem para a saúde desde o nascimento até o fim da vida. No programa Pergunte ao Doutor de hoje, a gente vai falar sobre um pouquinho da prática de esportes, a prática de atividade física. E o meu convidado de hoje, eu tenho a honra de conversar com ele. Ele que é mestre em Ciências da Saúde, também professor de Educação Física e triatleta. Eu converso hoje com o meu amigo Santiago Mendonça. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, agradeço o convite. Primeira vez que a gente conversa, show de bola. A gente já se conhece há muito tempo. E a recíproca é verdadeira também. Finalmente pintou a oportunidade, né? Com certeza. Professor, me diga uma coisa. O que você chama de atividade física, para começo de conversa? Então, para explicar para o pessoal, para desmistificar, a atividade física é tudo aquilo que a gente consegue fazer, fora o seu ambiente normal de vida. Por que eu digo isso? Porque para uma senhorinha de às vezes 80 anos, o simples fato dela caminhar da casa dela para a casa da filha dela já é uma atividade. Já é uma atividade física. Porque para ela é uma atividade. Então são vários níveis de exercício, de atividade física, do exercício em si. Mas no fato, quando a gente fala em atividade, justamente depende do nível e depende do que a pessoa consegue fazer. Professor, por que vocês preferem usar a palavra atividade em vez de exercício físico? Na realidade são assim, conceitos parecidos, mas a atividade a gente coloca que qualquer coisa que a pessoa se dispõe a fazer é uma atividade. No momento que a gente fala em exercício, é um pouco mais regular. Então existe um treinamento por trás disso. Então ela quer fazer às vezes 3 vezes por semana, 5 vezes na semana, 2 sessões num dia, aí a gente já começa a chamar de exercício, porque é uma forma mais regular da atividade física. Bem, professor, nos últimos anos foi mudado o conceito de que a atividade física precisa ser praticada pelo menos durante 30 minutos seguidos. Hoje eles podem ser fracionados em períodos menores? Eles podem ser fracionados, mas sempre tentando atingir mais tempo no final. Então o nosso método aqui, que a gente já usa há muito tempo, é justamente fracionar, fazendo com que a pessoa consiga fazer pelo menos 1 hora, 1h15 de atividade. Porque no momento que tu faz um exercício muito intenso, durante 10, 15 minutos, a pessoa acaba não aguentando o resto da aula. Então, melhor seria da gente fracionar e ela consegue fazer 1 hora, 1h15 de atividade no final das contas. Então, aí melhor. Então, a explicação que tem nessa tão falada meia hora é porque a partir de 30 minutos o nosso organismo começa a gastar mais tecido adiposo como forma de energia. Certo. Então, por isso que os exercícios, todo mundo, todos os médicos e todos os professores acabam dizendo, pelo menos meia hora. Por causa disso, porque na maioria das pessoas a adaptação começa a partir dos 30 minutos. Agora, isso quer dizer, professor, então, que menos de 30 minutos eu acabo não tendo um gasto calórico, seria isso? Isso, o gasto calórico ele é diminuído. Ele é diminuído. Mas, como a atividade física ela tem um benefício desde o primeiro minuto... Desde o primeiro minuto. Então, tu vai ter outro tipo de benefício. Certo. Não pode não ser a perda de peso, mas tu pode melhorar a tua capacidade cardiorrespiratória treinando 15 minutos. Vai ser um pouco menos, mas já vai ter uma função. Tu vai diminuir, tu vai aumentar, na realidade, a dilatação de artéria, vai dilatar um pouco a artéria, então tu vai diminuir a tua hipertensão. Porque no momento que tu tem uma dilatação da artéria, tua pressão diminui. Então tu vai ter algumas respostas agudas por exercício,
né? E depois, com a atividade um pouco mais regular, entrando no exercício físico, aí tu vai ter, né, aí uma crônica, que a gente chama, né? Uma situação aguda, ela acontece e ela para. E a crônica é o que é o benefício mais tardio, que aí tu vai começando a ter muito mais benefício a longo prazo. A longo prazo. Bem, professor, qual a diferença entre exercícios aeróbios e anaeróbios? Então, vamos lá. Para deixar bem didático, né? Eu gosto sempre de explicar com a maior facilidade, porque o pessoal às vezes não entende certas palavras que a gente usa. Então, assim, tudo que a gente fala que é aeróbio é o que utiliza o oxigênio como fonte principal de energia. E o anaeróbico, não. Então, atividades moderadas, leves e moderadas, elas são praticamente aeróbias. E as atividades mais intensas, né, treinamento de tiro curto, o que é o treinamento funcional, às vezes o crossfit, que é um trabalho pesado, o próprio trabalho de musculação, acaba indo para uma rota metabólica, né, uma utilização de energia sem oxigênio. Então são duas formas do corpo trabalhar, usando ou não o oxigênio, e aí, claro, tendo, né, as toxinas ou não, dependendo dessa prática. Só para deixar bem claro para o espectador que no momento que tu faz uma atividade aeróbia, tu tem um tipo, né, de malefício, entre aspas. Porque tu tem o estresse oxidativo, tu tem algumas coisas acontecendo no teu corpo, né, por causa do exercício aeróbio. No momento que tu faz anaeróbio, também tem outro tipo de toxina que acontece devido a isso, muito conhecido, o ácido lático. Né? Não é só o ácido lático, que é uma das toxinas que acontecem, só que aí ele acontece um pouco mais, né, exagerado no nosso corpo, por causa disso. A falta de oxigênio gera ácido lático. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Eu estou conversando hoje com o Santiago Mendonça, ele que é professor de Educação Física, também mestre em Ciências da Saúde pela Unesc e também triatleta. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na Cardio Day é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo Cardio Day Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. O que você deseja na hora de comprar ou trocar o seu carro? E que tal ir além de uma boa negociação? Venha para o Marcelo Automóveis. Um estoque com as melhores opções em veículos novos e seminovos. Todos com garantia e procedência. Um respeito ao cliente. E ainda a confiança e credibilidade de mais de 15 anos. Veículos com garantia e procedência. Marcelo Automóveis. Avenida Santos Dumont, 1810. Bairro São Luís, Criciúma. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver. Em ambientes que criam a comodidade que você merece. Com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Viva a Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o professor de Educação Física, também mestre em Ciência da Saúde pela Unesc e também triatleta. Eu estou conversando hoje com Santiago Mendonça. Professor, houve o tempo em que só se falava nos benefícios do exercício aeróbio. Hoje se sabe que ambos, o aeróbio e o anaeróbio, contribuem para melhorar a forma física. É isso mesmo, professor? Exatamente. Se a gente colocar na mesma sala cardiologistas, professores de educação física, fisioterapeutas e todo mundo que trabalha com a área da saúde, vão acontecer várias discussões para dizer, cada um puxando para o seu assado, carvãozinho, para o seu assado, para o seu carvão, mas assim, já é uma coisa que acontece hoje. Os estudos mostram que os dois, tanto o aeróbio quanto o anaeróbio, trabalham para um benefício. Tanto para a perda de peso, como a diminuição do colesterol, triglicerídeos e todos os benefícios que a atividade física tem. O que acontece? Nós vamos ter um monte de teoria para depois chegar na prática. Eu sempre levanto a bandeira que a pessoa tem que se mexer. Então, se ela gosta de fazer musculação, faça musculação. Mesmo que não tenha o resultado que ela queria a nível de peso, porque a gente sabe que os trabalhos um pouco aeróbicos, junto com os anaeróbicos, elas perdem um pouco mais de peso, mas que gosta de musculação, faça musculação. Do mesmo jeito, gosta de yoga, faça yoga. Faça yoga. Mesmo que a yoga não dê uma musculatura grande, porque cada um tem o seu objetivo. Eu sempre levanto a bandeira e eu falo para o pessoal aqui, os meus colegas de profissão, eu falo assim, a gente tem que fazer com que a população se mexa. Para a gente sair de um país que está à beira de ser o que é os Estados Unidos, um país de sedentários, de obesos. Entendeu? Ao mesmo tempo que a gente vê os Estados Unidos indo bem na Olimpíada, porque tem muita gente fazendo esporte, mas também tem o outro lado, das pessoas sedentárias que estão engordando. Então, assim, para o Brasil não chegar nesse ponto, porque a gente vem num crescimento da economia, então, quando cresce a economia, tu tem mais dinheiro para comprar, então tu come mais, tu tem um pouco mais, aquilo vai virando uma bola de neve, as coisas vão ficando mais industrializadas, a gente vai comendo mais porcaria. Então, para isso não acontecer, vamos fazer mais atividade, entendeu? Não vamos parar para pensar, porque essa aqui ganha mais que a outra. Não, comece fazendo. Aí depois, eu gostei dessa atividade. Não, eu não gostei, procure outra. Mas não vamos parar. E até mesmo porque a gente sabe que os Estados Unidos têm a maior incidência de obesidade. A obesidade, professor, já é uma epidemia mundial, mas já se tem estatísticas de que o Brasil, já tem mais de 50% da população com sobrepeso, né? Exato. É mais ou menos isso, né, professor? É mais ou menos, e a tendência é só piorar. Porque justamente a gente está seguindo os mesmos moldes dos americanos. É comida pronta, é comida rápida, se alimentando mal, trabalhando muito mais, porque hoje em dia a gente não para quieto. Então todo o tempo inteiro querendo trabalhar para ganhar mais dinheiro, aquela correria desenfreada, e aí deixando de lado a sua saúde, a preocupação com o seu corpo. E não é estético. Não vamos pensar na parte estética. Não é porque eu quero ficar mais forte, quero ficar mais bonito. Não. É lá dentro. Teu coração está funcionando. Tu tem uma resistência cardiorrespiratória que te convém, que tu consiga subir um lance de escada sem precisar respirar demais e ficar ofegante. Então, assim, vamos pensar na saúde primeiro. Depois a gente pensa no resto. Uma outra coisa também que tem, é bom por um lado e acaba atrapalhando por outro, que é a questão da tecnologia, né, professor? Porque hoje é controle remoto para tudo, né? É para televisão, Então, a gente vive a era do controle remoto, né? Exatamente. Isso também atrapalha um pouco, né? Com certeza. O fato da gente ter uma tecnologia, uma globalização, que hoje tu acessa o teu telefone e tu vê uma notícia no Japão, então, assim, tudo acontece da maneira muito mais rápida do que era antigamente. Então, antes a gente, assim, como é que eram nossas combinações? Aguinaldo, vamos nos encontrar no centro? Sim, que horas? Lá às 3 horas da tarde. Bom, eu me programava para sair 2h30 de casa, 3 horas estava no centro, a gente se encontrava. Se o Aguinaldo atrasasse, eu ia ficar esperando. Hoje em dia é um simples telefonema, uma mensagem, desmarca, é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então a gente está conseguindo colocar cada vez mais coisas dentro do dia. E aí, muito disso é trabalho. E é trabalho. E aí chega uma hora que faz assim, o corpo lá pedindo arrego, dizendo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por mim.
E é isso que a gente não pode deixar. E aí parece a gente tem aquela sensação de que 24 horas não basta, né? Exatamente. Por causa disso, porque a gente vai encaixando cada vez mais. E aí quando tem um tempinho livre, vai lá no Facebook, olha isso, olha Twitter e rede social e a gente acaba não vivendo. É verdade. Bem, professor, então para finalizar esse bloco, em que horário do dia a atividade física é mais benéfica? Então, isso é uma questão muito de adaptação. Né? Porque também vai ter um monte de teoria dizendo que é mais assim, mais assado. A gente sabe que o metabolismo trabalha no seu melhor ponto lá pelas 2 da tarde, mas quem é que 2 da tarde pode sair para fazer uma atividade física? Né? São poucas pessoas que podem se dar esse luxo. Então, assim, eu acredito muito na adaptação. Tu te adaptou a acordar cedo e a atividade física faz bem para ti de manhã, faça de manhã. Do mesmo jeito que eu tenho muitos alunos que falam assim, não, eu não consigo fazer atividade de manhã, prefiro fazer no final da tarde. Ótimo. Então, assim, é uma questão de adaptação. Demora, às vezes, 1, 2 semanas para acostumar, mas depois não tem mais nenhum problema. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o professor de Educação Física, também mestre em saúde, em Ciências da Saúde pela Unesc e também triatleta, professor Santiago Mendonça. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a pessoa desse triatleta que é o Santiago Mendonça. A gente vai falar ele tem agora a viagem marcada para o Havaí no mês de... Outubro. Mês de outubro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. A gente já volta. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. A cidade que queremos, a gente faz com a prefeitura nos bairros. As obras da UPA na Grande Próspera, que estavam paradas desde 2012, foram retomadas e o município ainda viabilizou mais de 1,5 milhão para finalizar as obras e a aquisição dos equipamentos necessários aos atendimentos. E ainda 6 novas academias ao ar livre foram entregues na cidade. Prestação de contas. Prefeitura de Criciúma. A cidade que queremos, a gente faz agora. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o professor Santiago Mendonça, ele que é professor de Educação Física, também mestre em Ciências da Saúde pela Unesc e triatleta. Aliás, o professor Santiago participou agora recentemente do Ironman em Santa Catarina. Isso, e ficou aí na posição de 19º entre mais de 2.000 e tantos atletas. É isso mesmo, professor? Como é que foi essa participação tua? Então, o Ironman em Florianópolis é a única etapa, né, mundial que classifica para o Mundial. Né, exatamente. Que são, se não me engano, umas 15 etapas no mundo inteiro que classificam para o Campeonato Mundial, que é no Havaí. E a classificação veio esse ano, depois de muito treino,
E aí, como tu bem falaste, eu fui 19º, né, na posição geral e fui 5º colocado na minha categoria, para ver que a categoria era bem forte, porque dos primeiros 20 ter 5 já foi impressionante. Com esse treinamento, né, eu tive a ajuda de algumas pessoas e conseguimos o objetivo que era o principal, que era classificar agora para essa prova em outubro. E não tem muito tempo para pensar, continuar treinando, porque a prova passou e agora a gente tem que pensar já em outubro, já que está aí. Professor, me diga uma coisa, até a título de curiosidade, como é que funciona um treinamento de um triatleta? Como é que funciona? Faz uma leitura pra gente aí, pro nosso telespectador. Para conseguir essa vaga, né, o treinamento é um pouco mais árduo, porque todo mundo fala, o Ironman, pô, eu vou explicar rapidinho. O Ironman, para quem não sabe, são 3.800 metros de natação, seguidos de 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Então é uma prova que dura, para os vencedores, 8 horas e alguma coisa, e tu tens até 17 horas para completar. Então a gente larga às 7 horas da manhã e tem até a meia-noite. Escrevendo no papel essas distâncias parece humanamente impossível. Só que assim, eu tenho vários alunos que já completaram a prova e não precisaram treinar absurdos, né? Não precisaram ficar o dia inteiro fora de casa para treinar, trabalham, têm filho, então a vida é normal. Porque o Ironman é uma prova muito democrática, né? Tem espaço para o cara que é magrinho, tem espaço para o gordinho, tem espaço para o empresário, tem espaço para o atleta profissional, então tem espaço para todo mundo. Para conseguir alguns objetivos, se treina um pouco mais. Então foi esse meu caso, eu abdiquei de dar um pouco de aula no meio da tarde, porque eu dou aula desde as 7 da manhã até 10, 11 horas da manhã, e aí eu pegava esse horário de almoço para treinar, e aí seguia trabalhando das 4 até as 9 da noite. Então foi uma adaptação que eu fiz no meu treinamento para conseguir, né, treinar o máximo que eu conseguiria para essa prova, porque eu sabia que era uma oportunidade, então eu tinha que aproveitar, porque Floripa é a única prova que classifica na América Latina. Então eu falei assim, não, ou é agora ou só o ano que vem. Então eu treino muito. Professor, me diga uma coisa, em termos de alimentação, muda alguma coisa para fazer esses treinamentos? Muda principalmente na parte de suplementação. A minha nutricionista, a Gabriela Fagundes, ela foi muito eficaz nessa parte de ajeitar algumas coisas na minha alimentação, porque eu tenho 20 anos de triatlo, então eu me conheço bastante, eu sei o que eu tenho que me alimentar ou não, mas foi eficaz no sentido assim, que eu fazia algumas mudanças na minha alimentação e ela foi pontual. Ela falou assim, não, faz essa troca aqui, coloca esse suplemento aqui, porque a suplementação ajuda, porque o treinamento ele é muito árduo. Então nós estamos falando aí de 4, 5 mil calorias dia e às vezes a própria alimentação diária ela não consegue dar conta. Então aí a suplementação ela é super importante. Professor, uma outra coisa, no triatlo nós temos então 3 modalidades, é o ciclismo, a corrida e a natação. Existe uma modalidade assim mais difícil que a outra? É que assim, a difícil tem sempre o atleta diz, eu tenho mais facilidade numa que na outra. Numa prova dura que nem o Ironman, que começa com a natação a gente brinca que é o aquecimento, porque tu nada ali 1 hora, 1 hora e pouco, e não vai fazer diferença, né? Não vai ser aquilo ali que vai fazer diferença na sua prova. Agora, o 180 do ciclismo e a corrida dos 42 é que a coisa já começa a mudar de figura. O 180, se tu não fizer uma prova cadenciada, uma prova sabendo que tu vai correr depois, tu pode pagar todos os teus pecados na hora da corrida. Então a gente diz que a corrida é o mais difícil, primeiro por ser o último, segundo por ser uma maratona, né? Então assim, tu tem que trabalhar muito bem o planejamento estratégico dentro da prova para não gastar tudo no ciclismo e faltar para a corrida, ou às vezes até gastar mais na natação para que no ciclismo tu já tenha uma mudança, né, maléfica aí na tua estratégia, e aí chega na corrida não tem mais nada. Aí já complicou, aí tá no final, já não tem mais nada, não tem o que fazer. Professor, e qual é a tua expectativa agora para a participação desse Mundial? Então, agora, além de muito treino, porque a gente pega inverno, né, isso é bem complicado, o pessoal que mora no sul, é muito frio para chegar lá no Havaí com um calor absurdo. Então, essa é o maior problema que eu vejo, é essa adaptação de treinamento muito frio para chegar lá no calor.
Mas a minha perspectiva é treinar um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu penso que na minha cabeça eu vou para o Mundial para fazer o meu melhor, sem pressão nenhuma. Certo. Em Floripa, todos que estavam competindo ali, brigando pela vaga, tinham essa tensão de, é a chance. Então, tanto é, coincidências ou não, o vencedor da nossa categoria, o que ganhou, né, a nossa categoria, ele já estava classificado numa outra prova. Ele tinha classificado em Cozumel, né, então ele largou na prova muito tranquilo. Então, coincidência ou não, mas ele ganhou a prova, ele foi o que correu mais tranquilo, ele não tinha pressão nenhuma. Os outros que vinham atrás, correndo atrás dele, já estavam pensando, eu tenho que chegar ali ou eu tô fora. E nós temos aí 7 vagas na nossa categoria. Então eu peguei, ele já estava classificado, eu acabei pegando a 4ª vaga. Então assim, tem gente com tempos muito bons que não pegaram a vaga, porque ficaram ali a 1-2 minutos de pegar e não conseguiram. Certo. Professor, me diga uma coisa, o que está faltando assim, para que realmente assim, tu consiga alcançar esse objetivo, não em termos físicos, porque eu sei que tu está treinando bastante, mas tem a questão do patrocínio também, né, que pesa bastante, né? E é importante até dizer para o meu telespectador, para o empresário que está nos assistindo, que vale a pena, de repente, tá aí, ajudando de alguma forma o nosso atleta, porque é um atleta de ponta. O Santiago já faz triatlo há 20 anos, né? Participou aí, ficou em 19º lugar em Santa Catarina, com mais de 2.000 e poucos atletas, está indo para o Mundial no Havaí. Então assim, é uma pessoa que realmente assim, vale a pena a gente dar uma atenção especial, e a gente sabe que essa questão do patrocínio sempre pesa um pouquinho, né, professor? Exatamente, como bem falaste, a conta já está bem alta. Mas é um sonho antigo, a gente acaba dizendo assim, não, vamos abdicar de algumas coisas, vamos buscar apoio. Eu, graças a Deus, e sempre digo com o maior orgulho dos meus 3 maiores apoiadores, né, que é a Fátima Esportes, a Ávila Suplementação e a Bike Point, que fazem com que eu treine um pouco mais tranquilo. Porque eles me dão suporte para eu conseguir treinar sem ficar pensando muito no que está acontecendo. Porque se eu sair para treinar pensando que eu tenho que pagar aquilo, pagar isso, eu não tenho dinheiro para comprar o tênis, complica. Para a cabeça do atleta que está focado por um objetivo, é bem mais complicado. Então assim, claro, fica sempre o pedido aquele da empresa que quiser ajudar, né, sempre é bem-vinda. Né, a gente está brigando aí por uma melhor colocação no Havaí e tal, mas a empresa vai aparecer bastante, porque eu sou o único representante do sul do estado, né, e de Santa Catarina são poucos, porque se classificaram acho que 3 ou 4 no máximo. Então vai ter muita notícia saindo, então a gente agradece qualquer tipo de ajuda. E até venho, né, de primeira mão dizer que já teve um empresário que veio com uma boa ajuda, né, só que ele disse assim, não precisa nem dizer quem eu sou. Certo. Né, porque ele é um amigo pessoal, ele é meu aluno, e disse, eu estou te ajudando porque eu gosto de ti, porque eu confio no teu trabalho, mas não precisa botar a empresa, né, na mídia. Então eu agradeço, ele sabe, ele está te escutando, ele vai, pelo menos é a minha, né, contribuição de resposta aí pela ajuda que ele me deu. Vamos deixar só um telefone de contato, Santiago, para aquele empresário que queira te ajudar? É o 8832-1814, fala direto comigo. Ok. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o professor Santiago Mendonça, ele que é mestre em Ciências da Saúde pela Unesc, também professor de Educação Física e triatleta. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, que é isso, sempre vocês são bem-vindos, quando quiserem a gente está sempre à disposição. Bom, e nós te desejamos aí, desse campeonato mundial, muita sorte e muito sucesso. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Laboratório Búrigo. Pode confiar. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova, Medicina da Obesidade, Videocirurgia Avançada. Viva Cirurgia Plástica, esculpindo sonhos. E Movelux, a qualidade que você precisa, com o luxo que você merece.